Tem uma certa linha de argumento, tem um certo formato de argumento que é frequentemente usado contra a proposta libertária, contra a proposta anarcocapitalista, e é uma falácia total, na verdade é uma falácia tripla, são 3 níveis de falácias, mas que engana uma galera e as pessoas caem muito nessa armadilha. O argumento é o seguinte: me explique exatamente como alguma coisa vai funcionar sem o Estado, certo? Hoje a gente tem como o Estado faz, e você é anarcocapitalista, diz que o Estado não deveria fazer isso. Então eu quero que você me explique exata e precisamente como o livre mercado vai resolver isso em todos os problemas que eu posso conjurar, em todas as dificuldades, de maneira perfeita e infalível. Ok? Me explique isso. Aí você tenta explicar, você anarcocapitalista tenta explicar, até o momento em que o cara encontra uma falha. Ele fala, não, ó, tá vendo isso aqui? E você não consegue explicar, ele tá vendo? Você, anarcocapitalista, não consegue explicar isso. Portanto, ó, falácia, portanto, é impossível de resolver esse problema. O que é um non sequitur, é uma falácia de não segue. Só porque ninguém sabe resolver essa pergunta, não quer dizer que ela não pode ser resolvida. Mas esse é o primeiro nível. O segundo nível do argumento é dizer, porque isto não será resolvido, a sociedade vai colapsar em tiroteios constantes. Vai ser só isso. Vai ser só tiroteios constantes, porque esse problema em específico não vai ser resolvido. Exceto que se você observar, isso é um outro non sequitur, porque se você observar, vários serviços estatais hoje falham, e falham quase catastroficamente, e falham repetidamente, falham consistentemente, e certos problemas simplesmente não são resolvidos, e muito provavelmente nunca serão resolvidos, e a sociedade funciona. Ok? Para pensar que a gente tem uma sociedade no mundo hoje onde governos tomam 20, 30, 40, 50% do que a população produz, ou seja, é uma sociedade onde 50% do que é produzido é roubado. No Brasil a gente tem isso. 40% quase do que é produzido é roubado. Você pode dizer que o crime toma 40% da parte de produção e a sociedade não colapsou. Isso é um testamento da força do livre mercado. Isso é um testamento da força da engenhosidade das pessoas, da inovação das pessoas, de ter 40% do que você produz sendo confiscado e a sociedade funciona. Okay? O sistema de justiça brasileiro, e não só brasileiro, no mundo inteiro, falha sistematicamente em várias coisas e tudo bem. Okay? A gente tem uma classe no Brasil que tem autorização governamental de roubar, pilhar e vender e comprar leis, que é a classe política, e eles fazem isso e eles basicamente não tomam punições e a sociedade não colapsou. Isso é um testamento gigantesco para a força do livre mercado. Então, é um argumento estranho. Mas você pode ter várias coisas, vários sistemas não funcionando muito bem, em estágio de evolução, como é o livre mercado, em estágio de tentar consistentemente resolver problemas. Mas no estágio em que ele funciona pela metade, você pode ter alguma coisa ainda meio e você ter uma sociedade operante, funcional e até próspera, como a nossa hoje, em cima disso. É possível. Só porque certas coisas podem falhar temporariamente enquanto o problema não é resolvido, não quer dizer que a sociedade vai colapsar. Mas essa é a segunda parte do argumento. Primeira parte é, você não sabe me explicar, portanto é impossível resolver, o que é uma non sequitur. E porque é impossível resolver, o que é uma premissa errada, então a sociedade vai colapsar, o que é outro non sequitur. E daí vem o terceiro nível de non sequitur, de uma conclusão que não segue as premissas. Quer dizer, por que é impossível de resolver? Falso. E por que a sociedade vai colapsar? Falso. É então aceitável uma entidade, o Estado, que monopoliza o crime e tem autoridade de roubar, prender e matar quem quiser. E essa organização tem então autoridade para invadir a propriedade de todo mundo como ela achar necessário para manter a ordem. Ou seja, então, por que é impossível resolver um problema, o que é um non sequitur, e por que a sociedade vai colapsar, então é um non sequitur, nós então precisamos abandonar a ética e parar de se preocupar com o que é certo, ou com o que é bom, ou o que é moral, ou o que é condizente com os direitos humanos, e apenas nos preocupar com o que resolve os problemas da maneira mais fácil e rápida e aparentemente operante. Em outras palavras, esse terceiro nível de non sequitur é dizer, olha, ética é legal, mas a gente não deveria se preocupar tanto com o que é certo e errado, mas sim com o que é prático. Em outras palavras, lição para você, amiguinho, se você não sabe resolver um problema, é correto, ético, moral, defensável, belo e moral que você desista de tentar resolver esse problema
diga que todo mundo que está tentando resolver esse problema é um idiota utópico, e então cria uma organização imoral e escravize a humanidade. É certo, porque é mais prático fazer isso do que tentar resolver o problema de maneira ética. São 3 níveis de non sequitur, ok? O Easy Nobre é profissional nessa linha de argumento. Mas Nando Moura também usou isso. Vários críticos do anarcocapitalismo tentam usar esse argumento. Porque esse vídeo é meio direto pro Easy Nobre. Não, ele usa esse argumento pra caramba, mas esse argumento é comum pra caramba. Olha, eu não sei como vai funcionar, então não vai funcionar. E a sociedade vai colapsar. E por isso a gente precisa ter uma organização que monopoliza o crime, que é o Estado, e dane-se ética, entendeu? Porque eu não acho que vai funcionar, e eu sou a pessoa mais inteligente da galáxia, e eu não consegui resolver esse problema, logo ninguém vai resolver esse problema, então a gente precisa ter um Estado. 3 níveis de falácias non sequitur. 3 níveis de saltos lógicos que não procedem das suas premissas. 3 níveis de lógica que vão, em última análise, querer dizer prática, utilidade, ou comodidade, ou facilidade triunfam em cima do que é bom, ético e moral. O que tá errado? Você não consegue... Você não pode, ok? Você pode até falar a frase. Não, o que é prático triunfa sobre o que é moral. Mas se você defende isso, você não tem uma base ética, moral, para então ser contra comunismo. Ou ser contra socialismo. Ou ser contra fuzilamento em massa. Você não pode, porque... É mais fácil, entendeu? Sabe, a gente pode tentar ficar resolvendo o problema e tal, mas seria mais simples e prático se a gente fuzilasse todo mundo. Porque é a solução mais útil, mais prática, mais... Olha, resolve, entendeu? Porque a gente pode ficar tentando resolver isso do seu jeito, e eu acho que é muito complicado, e não vai funcionar. Então é melhor a gente, sei lá, ter uma ditadura comunista. Porque a premissa é a mesma. Utilidade triunfa em cima de ética. Uma vez que você admite isso, meu amigo, você tá num caminho tão ruim. Uma vez que você vem e me fala, mas a necessidade de todos triunfa sobre a necessidade do indivíduo. Tá, então o indivíduo não tem direitos a não ser que todo mundo deixe. Então de onde que todo mundo tem direitos? Sabe, você começa a entrar num loop em que eventualmente você vai ter que jogar ética pela janela e racionalidade pela janela e admitir preguiça intelectual. E admitir, olha, eu não sei resolver um problema, então escravidão sistematizada. Sabe, eu não sei resolver problemas, então a gente vai ter que, roubar a população inteira. É a vida, entendeu? Sabe, cara, é a realidade. E vocês que estão querendo fazer uma preocupação ética para construir uma sociedade ética são os utopistas. Primeiro, não utópico é você que está tentando criar um sistema. Anarquistas não estão tentando criar um sistema, por definição eles não têm um sistema, na verdade, então não tem nem sequer como você fazer sentido da afirmação de que isso é uma utopia. É uma afirmação simplesmente desprovida de conteúdo, mas... você está entrando numa espiral lógica ruim e não é um argumento ético. Eu digo isso para todos os anarcocapitalistas, para todos os libertários. É interessante você fazer esse exercício de, poxa, como é que o livre mercado poderia resolver isso? É um exercício interessante, mas em última análise ele não é um argumento. Porque a gente não defende, anarcocapitalistas não defendem a inexistência do Estado porque seria melhor ou mais conveniente, ou porque eu não gosto de pagar imposto, ou porque eu acho chato, ou porque eu quero construir uma estrada, ou porque eu quero andar de tanque. Eu defendo a inexistência do Estado porque é uma organização criminosa. E eu não acho que é certo, moral e ético a gente ter como base lógica da nossa sociedade é certo atacar os outros quando você achar conveniente, sabe? Eu acho que como um princípio ético isso é uma má ideia. E tá errado, objetivamente, e não é aceitável, e é maligno, enfim, sabe? Coisas triviais como ética, moral, sabe? Banalidades bobas. É com isso que a gente se preocupa. Então, se você entrar nesse debate técnico de, como exatamente o livre mercado vai fazer, uma hora, alguém vai inventar o caso totalmente bizarro, que provavelmente não vai acontecer. E falar, tá vendo? Você não consegue resolver isso. Então, por isso, a gente tem que ter o Estado. O que é um total não argumento. Enfim, espero que vocês aprendam isso. Se você quer atacar o anarcocapitalismo, ataque a ética. Me prove por que a gente pode ter um sistema onde uns podem tomar propriedade dos outros quando eles acharem conveniente, e isso é ético. É isso que você tem que me explicar. Porque fazer um argumento utilitarista, fazer um argumento de como vai funcionar, em última análise, não tem jeito, é inescapável, perguntar... mas cara, se a gente soltar os escravos, quem vai colher o café, cara?
Como é que você vai resolver colher o café se você soltar os escravos? Então tem que ter escravo, entendeu? Porque uma vez que você admite que utilidade é melhor do que ética, você tem que defender esse argumento. Você tem que falar, não, seria melhor, entendeu? Seria mais fácil, seria mais direto. Porque daí ia ser muito trampo e tal, e daí a gente sabe como é que vai ser colhido exatamente o café que tá em cima do Himalaia. Você não sabe, então vai ter que ter estado, entendeu? Você vai ter que entrar nessa linha de argumento que vai dar errado. Okay? Não caiam nesse debate, não entram nesse debate. O debate sobre qual deveria ser a regra em instituições que orientam a sociedade é um debate ético. E ponto. Ok? Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.